Hipátia de Alexandria, uma figura luminosa em um tempo de transição, permanece como um dos maiores símbolos da busca pelo conhecimento e da coragem intelectual na Antiguidade Tardia. Ela nasceu por volta do ano 355 d.C. em Alexandria, no Egito, uma cidade que era o epicentro do saber e da cultura no mundo antigo. Seu pai, Teão de Alexandria, era um renomado matemático e astrônomo, diretor do Mausoleum, o grande centro de estudos que sucedeu à Biblioteca de Alexandria. Desde cedo, Teão dedicou-se a proporcionar à sua filha a melhor educação possível, algo extremamente raro para uma mulher naquela época. Ele acreditava que a mente de Hipátia não deveria ser limitada pelas convenções sociais de seu tempo. Hipátia não apenas absorveu os ensinamentos de seu pai, mas rapidamente demonstrou um talento excepcional para a matemática, a astronomia e a filosofia. Sua inteligência era descrita como aguda e sua capacidade de resolver problemas complexos era lendária entre os estudiosos da cidade. Ela viajou para Atenas e Roma para aprofundar seus estudos, entrando em contato com as mais brilhantes mentes de sua geração. Ao retornar a Alexandria, sua fama já a precedia, e ela foi convidada a lecionar na escola neoplatônica. Ela se tornou a chefe da escola platônica por volta do ano 400 d.C., mas um feito sem precedentes para uma mulher. Suas aulas atraíam estudantes de todas as partes do Império Romano, pagãos, cristãos e judeus, todos em busca de sua sabedoria. Hipátia ensinava a filosofia de Platão e Aristóteles, mas seu foco principal era o neoplatonismo de Plotino. Ela acreditava na busca da alma pela união com o Uno, a realidade última e transcendente. Para Hipátia, a matemática e a astronomia não eram apenas ciências, mas caminhos para a elevação espiritual e a compreensão do universo. Ela escreveu comentários sobre obras matemáticas importantes, como a aritmética de Diofanto e as seções cônicas de Apolônio de Perga. Infelizmente, a maioria de seus escritos se perdeu com o tempo, restando apenas referências em cartas e obras de seus alunos. Ela também era uma inventora talentosa, creditada por aprimorar o astrolábio, um instrumento para navegação e astronomia. Há relatos de que ela também desenvolveu um hidrômetro para medir a densidade de líquidos. Sua casa se tornou um ponto de encontro para a elite intelectual de Alexandria, um verdadeiro salão de filosofia e ciência. Hipátia era conhecida não apenas por sua inteligência, mas também por sua eloquência e modéstia. Ela se vestia com a túnica dos filósofos, um ato ousado que a colocava em pé de igualdade com seus colegas homens. Permaneceu solteira por toda a vida, dedicando-se inteiramente à busca do conhecimento e ao ensino. Dizia-se que, quando questionada sobre o casamento, ela respondia que já era casada com a verdade. No entanto, o mundo em que Hipátia vivia estava em profunda transformação e conflito. O Império Romano estava em declínio, e o cristianismo, antes perseguido, tornava-se a força religiosa e política dominante. Alexandria era um barril de pólvora de tensões entre pagãos, judeus e a crescente e militante comunidade cristã. O patriarca de Alexandria, Teófilo, havia destruído o Serapeu, um templo pagão que abrigava parte da coleção da biblioteca, em 391 d.C. Em 412 d.C., diz dia dude noma osom diete don't dasha o sepondo. Cirilo, sobrinho de Teófilo, tornou-se o novo patriarca, e sua liderança era ainda mais agressiva e intolerante. Cirilo via a influência de Hipátia e sua filosofia pagã como uma ameaça ao seu poder e à supremacia cristã. Hipátia mantinha uma forte amizade e aliança política com Orestes, o prefeito imperial de Alexandria. Orestes, um cristão moderado, resistia às tentativas de Cirilo de usurpar o poder secular e governar a cidade. A amizade de Hipátia com Orestes
a colocou diretamente no centro da perigosa disputa de poder. Os seguidores de Cirilo, especialmente uma milícia de monges fanáticos conhecidos como Parabolani, começaram a espalhar rumores maliciosos sobre Hipátia. Eles a acusavam de bruxaria, dizendo que ela usava magia negra para enfeitiçar Orestes e impedi-lo de se reconciliar com Cirilo. A filósofa, que representava a razão, a ciência e a tolerância, foi transformada em um bode expiatório para o fanatismo religioso e a luta política. A situação se tornou insustentável. A cidade estava envenenada pelo ódio e pela desinformação. Em março de 415 d.C., durante a Quaresma, a tragédia aconteceu. Enquanto Hipátia voltava para casa em sua carruagem, ela foi emboscada por uma multidão de fanáticos liderados por um leitor da igreja chamado Pedro. Eles a arrancaram violentamente de sua carruagem e a arrastaram para uma igreja recém-consagrada, o Cesareum. Lá dentro, em um ato de barbárie inimaginável, a multidão a despiu e a assassinou brutalmente. Depois levaram seus restos mortais para um lugar chamado Cinarum e os queimaram em uma pira. A notícia do assassinato de Hipátia chocou o mundo civilizado. Foi um golpe devastador para a comunidade intelectual de Alexandria e para o ideal do conhecimento livre. Orestes, derrotado e isolado, deixou Alexandria pouco tempo depois, e Cirilo consolidou seu poder sobre a cidade. A morte de Hipátia é frequentemente vista como um marco do fim da antiguidade clássica e do declínio final do paganismo intelectual. Ela se tornou uma mártir da filosofia, uma vítima da intolerância e do conflito entre a razão e o dogma. Seu legado, no entanto, sobreviveu à sua morte brutal. Seu aluno mais famoso, Sinésio de Cirene, que se tornou um bispo cristão, sempre se referiu a ela com a mais profunda admiração e respeito em suas cartas. As cartas de Sinésio são uma das principais fontes que temos sobre a vida e o caráter de Hipátia. Através dos séculos, a história de Hipátia foi redescoberta e contada várias vezes. No Iluminismo, ela foi celebrada por filósofos como Voltaire como uma vítima do fanatismo religioso. No século XIX, escritores como Charles Kingsley, em seu romance Hipatia, or A New Falls with an Old Face, popularizaram sua história. Hoje, ela é um ícone feminista, um símbolo da luta das mulheres pela educação e pelo reconhecimento intelectual. Carl Sagan, em sua série Cosmos, apresentou Hipátia a uma nova geração, lamentando a perda de conhecimento que sua morte representou. A cratera Hipátia na Lua e os Rimae Hipatia, uma série de canais lunares, foram nomeados em sua homenagem. Hipátia de Alexandria nos lembra que a busca pelo conhecimento é uma jornada frágil, que precisa ser protegida. Sua vida nos ensina sobre a coragem de defender a razão em um mundo muitas vezes dominado pelo irracional. E sua morte trágica serve como um aviso eterno sobre os perigos da intolerância, do fanatismo e da mistura tóxica de política e religião. Ela não foi apenas a última grande filósofa da antiguidade. Foi uma precursora de uma era de ciência e iluminação que levaria séculos para florescer novamente. A educação que recebeu de Teão foi holística, abrangendo não apenas o intelecto, mas também o corpo. Dizia-se que ela possuía uma beleza estonteante, mas sua presença imponente vinha de sua mente, não de sua aparência. Seu método de ensino era socrático, incentivando os alunos a questionar e a encontrar suas próprias respostas. Ela era uma ponte entre o mundo pagão clássico e o emergente mundo cristão, tentando encontrar um terreno comum através da razão. Muitos de seus alunos eram cristãos proeminentes, o que demonstra sua capacidade de transcender as divisões religiosas. A complexidade da matemática de Diofanto, sobre a qual ela escreveu, envolvia o que hoje chamamos de equações diofantinas. Seu trabalho sobre as seções cônicas de Apolônio era fundamental para a astronomia, descrevendo as órbitas de planetas e cometas.
A perda de seus comentários é uma das grandes tragédias da história da ciência, um vazio em nosso conhecimento. O astrolábio que ela aprimorou era como um computador analógico da antiguidade, capaz de resolver dezenas de problemas astronômicos. Ponto. A disputa entre Orestes e Cirilo não era apenas pessoal, mas uma batalha pelo futuro da governança em Alexandria. Os Parabolani, originalmente um grupo de clérigos que cuidavam dos doentes, haviam se tornado a força de choque de Cirilo. Ponto. A campanha de difamação contra Hipátia foi calculada para isolá-la politicamente e minar sua autoridade moral. Ponto. Porque ninguém a defendeu no momento do ataque, o medo paralisou a cidade. O ato de matá-la dentro de uma igreja foi um sacrilégio perverso, uma profanação do espaço sagrado. Ponto. Eis a brutalidade do método, usando cacos de cerâmica, revela a profundidade do ódio e da desumanização que ela sofreu. A queima de seus restos foi uma tentativa de apagar completamente sua existência, de negar-lhe um enterro adequado. E o historiador Sócrates Escolástico, um contemporâneo, escreveu que sua morte trouxe grande desgraça à causa cristã. Apesar da tentativa de apagá-la, sua história se tornou uma lenda sussurrada, um símbolo de resistência silenciosa. O filme Ágora, 2009, reintroduziu sua história para o público moderno, destacando o conflito entre ciência e fundamentalismo. Hipátia representa a luz da razão que, embora possa ser temporariamente extinta, nunca é verdadeiramente destruída. Sua figura nos desafia a questionar quantas outras Hipátias a história perdeu para a violência e a ignorância. Ela não era apenas uma intelectual, mas uma cidadã engajada, que se importava profundamente com o bem-estar de sua cidade. A filosofia neoplatônica que ela ensinava tinha uma estrutura hierárquica do universo, com o uno no topo, seguido pela mente, nous, e a alma, psiché. Seu trabalho em matemática era visto como um exercício para purificar a mente, tornando-a apta a contemplar as verdades filosóficas mais elevadas. A Alexandria de Hipátia era uma metrópole cosmopolita, com uma população de talvez 500 mil de pessoas. O grande farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ainda guiava os navios para o porto seguro da cidade. A tensão religiosa era exacerbada pela pobreza e pela desigualdade social, que eram facilmente exploradas por líderes demagogos. Cirilo foi posteriormente canonizado como santo pela Igreja, um fato que choca muitos que conhecem a história de Hipátia. A investigação oficial sobre sua morte, ordenada pelo imperador, foi abafada e nunca resultou em punição para os culpados. O desaparecimento da escola neoplatônica de Alexandria após sua morte marcou o fim de uma era de ouro do pensamento na cidade. A história de Hipátia é um lembrete de que o progresso não é linear. A civilização pode regredir. Ela se tornou um espectro na história, uma figura cuja ausência é tão poderosa quanto sua presença. Sua recusa em se converter ao cristianismo não era por ódio, mas por lealdade à sua própria busca filosófica pela verdade. A imagem de seu corpo sendo desmembrado é uma metáfora terrível para a fragmentação do conhecimento clássico que se seguiu. Ela viveu em uma encruzilhada da história, onde o velho mundo da razão grega colidiu com a nova fé que definiria a Europa. A coragem de Hipátia não era a de um soldado, mas a coragem intelectual de pensar livremente em tempos perigosos. Seu nome, que significa a mais alta ou suprema em grego, provou ser profético para a sua estatura intelectual. A última grande filósofa da antiguidade não foi silenciada. Sua voz ecoa através dos milênios, inspirando todos que amam a sabedoria e a liberdade. A influência de Teão garantiu que Hipátia tivesse acesso a textos raros e preciosos da Biblioteca de Alexandria. Ela dominava a retórica, a arte de falar em público, o que lhe conferia grande poder de persuasão em uma sociedade oral. Seus ensinamentos sobre ética eram baseados na ideia de autocontrole e na moderação das paixões para alcançar a tranquilidade da alma. A escola neoplatônica funcionava mais como uma comunidade de pesquisa do que uma instituição formal de ensino. A
Acredita-se que ela editou o trabalho de seu pai sobre o Almagesto de Ptolomeu, o texto astronômico mais importante da antiguidade. O conflito com Cirilo foi intensificado quando um seguidor de Hipátia, o gramático Hierax, foi publicamente torturado por ordem do patriarca Ponto. Orestes retaliou expulsando os judeus da cidade, um ato que aumentou ainda mais o caos e a violência. Hipátia tentou mediar a paz, mas sua associação com Orestes e sua identidade pagã a tornaram um alvo fácil. A Quaresma, um período de penitência e jejum cristão, foi ironicamente o cenário para um dos atos mais violentos da época. O Cesareum, onde ela foi morta, era um antigo templo pagão construído por Cleópatra, que havia sido convertido em uma catedral cristã. A morte dela não foi um ato espontâneo de uma multidão, mas um assassinato político cuidadosamente planejado e incitado. O silêncio das autoridades após o crime foi um sinal claro de que o poder de Cirilo era agora absoluto e incontestável. A diáspora dos estudiosos de Alexandria, após 415 D.C., espalhou o conhecimento da cidade para outras partes do mundo, mas enfraqueceu seu centro. A figura de Hipátia desafia a narrativa simplista de uma Idade das Trevas, mostrando que a luz da razão lutou para sobreviver. Ela é um exemplo atemporal de como o conhecimento, sem sabedoria e compaixão, pode se tornar perigoso. A sua história é um espelho que reflete as tensões de nossa própria época: desinformação, polarização política e conflitos ideológicos. Lembrar de Hipátia é um ato de resistência contra o esquecimento e uma celebração da mente humana em sua forma mais nobre. A astronomia para Hipátia era uma forma de tocar o divino, de entender a ordem perfeita do cosmos. Ela provavelmente usava um ábaco ou outros instrumentos de cálculo para auxiliar em suas complexas demonstrações matemáticas. A filosofia era, para ela, uma terapia para a alma, um modo de vida que levava à eudaimonia, ou florescimento humano. O fato de Orestes ser cristão e ainda assim seu aliado mais próximo mostra que o conflito não era simplesmente cristãos versus pagãos. A violência da multidão foi alimentada por sermões inflamados que a pintavam como um demônio em forma de mulher. O ato de arrastá-la para uma igreja pode ter sido uma tentativa simbólica de purificar a cidade de sua influência pagã no próprio coração da nova fé. A destruição de seu corpo foi um ato de aniquilação total, destinado a aterrorizar qualquer um que ousasse seguir seus passos. A memória de Hipátia foi preservada não apenas por seus amigos, mas também por seus inimigos, que escreveram sobre ela para justificar suas ações. Sua história ressurge em momentos de grande conflito cultural, como um arquétipo da luta entre a luz e a escuridão. Ela não buscava converter ninguém, mas sim fornecer a todos as ferramentas mentais para que pudessem buscar a verdade por si mesmos. A última grande filósofa da antiguidade foi, em essência, a primeira cientista cuja vida e morte foram documentadas em detalhes. A biblioteca pessoal de Hipátia devia ser vasta, contendo os mais importantes trabalhos de matemática e filosofia de seu tempo. Ela provavelmente falava e escrevia em grego, a língua da academia e da cultura no Mediterrâneo Oriental. Seu status como uma mulher virgem e erudita a colocava em uma categoria social única, quase como uma sacerdotisa do conhecimento. A invenção do hidrômetro demonstra seu interesse em problemas práticos, não apenas em teorias abstratas. A tensão política em Alexandria era um microcosmo das lutas que ocorriam em todo o Império Romano em desintegração. O ataque a Orestes por monges no meio da rua, que o feriram gravemente, foi o estopim que levou o conflito a um ponto sem retorno. A escolha de uma igreja como local do assassinato foi uma demonstração de poder, mostrando que nem mesmo os lugares mais sagrados estavam fora do alcance de Cirilo. O método de usar conchas ou cacos de telha, ostraca, era particularmente degradante, uma forma de apagar a identidade da vítima. A dispersão de seus restos mortais ao fogo foi o ato final de negação.
uma tentativa de impedir qualquer forma de veneração ou memória física. Conto. Apesar de tudo, a história de Hipátia sobreviveu oralmente e em fragmentos de textos, como uma semente resistente, esperando o momento certo para germinar. Rafael, na sua famosa pintura, A Escola de Atenas, pode ter incluído um retrato de Hipátia, a única mulher no meio dos grandes filósofos. Sua vida nos força a confrontar a complexa relação entre fé e razão, e a possibilidade de coexistência pacífica. Hipátia não era contra a religião, mas contra a ignorância e o fanatismo, independentemente de sua origem. O legado final de Hipátia é uma pergunta que ecoa através da história. Que tipo de mundo queremos construir? Um baseado no medo e no dogma, ou na coragem, na curiosidade e na busca compartilhada pelo conhecimento?